Bom dia! Estamos aqui para mais uma live das 7h30 da manhã para falar sobre temas relacionados à saúde. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Temos aí mais um dia de live, mais uma quinta-feira, dia maravilhoso. Já deixei meus pequenos na escola. Agora estamos aqui para cumprir nosso compromisso de conversar com vocês todos os dias da semana. Espero que vocês estejam bem e vamos lá para mais uma live de hoje. Deixa eu cumprimentar aqui algumas pessoas que já entraram. Bom dia, dona Elisângela. Bom dia, Gleicimar. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui na luta diária. Mais um dia maravilhoso. Mais um dia de trabalho. São Paulo continua friozinho. E vamos lá, né? Vamos começar a falar. Ontem deixei uma caixinha de perguntas para vocês nos stories, então tem várias perguntas que a gente pode já aproveitar aqui que o pessoal fez. Pergunta sobre alumínio. Alumínio deu 9,62 no meu exame. Alto, né? O que posso fazer para diminuir? É muito interessante essa pergunta, porque o alumínio, quando ele está mais alto do que 6, que é um valor que está dentro aí do que é considerado normal no valor de referência do exame, ele já é considerado um fator de risco para vários problemas de saúde. Em especial, as pessoas que têm insuficiência renal têm uma tendência a acumular mais alumínio. A dificuldade do organismo delas nessa eliminação vai causar uma série de prejuízos que acontece na doença renal crônica. Um desses prejuízos é justamente para a parede dos vasos sanguíneos. Ela acelera o processo de aterosclerose, que é o processo de acúmulo de placas, que são placas com colesterol, com cálcio, na parede das artérias. Existe um processo de calcificação da parede dessas artérias associado a esse alumínio. Esse alumínio, ele também vai causar outro tipo de prejuízo, em especial um tipo de encefalopatia também, e tem sido muito associado ao Alzheimer. Então tem um tipo de demência associada à hemodiálise, a paciente renal crônico, que acontece por conta desse acúmulo de alumínio também. Então, e ultimamente tem se mostrado que o alumínio tem aumentado o risco da pessoa ter infarto, de ter derrame. Então, é um prejuízo enorme manter o nível alto de alumínio. No YouTube eu tenho vídeos mais completos sobre essa questão do alumínio, mas em especial a primeira medida que você tem que ter para poder diminuir o alumínio no seu organismo é evitar a exposição a esse metal pesado, metal tóxico. E como que você faz isso? Você consegue fazer isso colocando um bom filtro na sua casa, trocando as panelas, tirando as panelas de alumínio, trocando por cerâmica, por vidro ou por inox. Você consegue tirar o alumínio dessa forma. Além disso, o ideal é trocar o desodorante, principalmente para mulheres. Esse acúmulo de alumínio através do desodorante é maior, porque as mulheres têm o hábito de fazer depilação com gilete na axila, e aí o que acontece é que essas microferidas que são formadas facilitam a absorção do alumínio. E além dessa questão de reduzir a exposição, você tem substâncias que ajudam na eliminação. Então você pode utilizar N-acetilcisteína, você pode suplementar glutationa, você pode suplementar principalmente o silício, que é o principal eliminador de alumínio no corpo. O silício, inclusive, tem uma vantagem adicional, que ele melhora a qualidade da pele, ele melhora a qualidade dos ossos, porque ele fortalece o colágeno. Um dos fatores que gera o enfraquecimento das ligações do colágeno, que é a proteína que dá estrutura para a pele, para os ossos, é justamente o alumínio. O alumínio ele enfraquece essa ligação do colágeno. Então, dá para você utilizar o NAC, dá para você utilizar glutationa, dá para você utilizar silício, zinco. Tem várias substâncias que ajudam
nessa eliminação do alumínio. Vamos ver se tem outras perguntas aqui, se não, pego mais uma lá da caixinha de perguntas. Bom dia, dona Raquel Nunes. Tânia Amaro, bom dia, doutor. Eu uso a riboflavina na enxaqueca e realmente melhorou muito, mas a urina, além de ficar com neon, às vezes arde. É comum? Então, é raro de ter esse tipo de sintoma de ardência urinária com o uso da riboflavina. O ideal é sempre investigar para ver se não tem algum outro fator que está associado a essa ardência urinária. É bem raro de acontecer, viu? Eu avaliaria como que está a sua urina no exame de urina simples que você faz, que é o de rotina de urina ou urina 1. Tem vários fatores que podem causar irritação. O mais comum que a gente vê hoje em dia são os cristais de oxalato, de fosfato, de urato, que são aí muitas vezes consequência de uma alimentação que tem algum desequilíbrio. Principalmente o oxalato de cálcio é muito comum de você encontrar na urina. Além disso, tem a questão da hidratação. A hidratação é um fator fundamental para evitar também a formação de qualquer tipo de cálculo na urina, qualquer tipo de problema urinário relacionado à infecção. Então, eu avaliaria como é que está o exame de urina para ver se tem algum outro fator e aí veria o custo-benefício. Se está conseguindo controlar bem a enxaqueca, às vezes você consegue até baixar um pouco a dose e ver se isso consegue ajudar a manter a urina, manter menos ardência urinária. Às vezes você consegue usar outros suplementos e também isso faz com que você consiga reduzir a dose de riboflavina. Geralmente esse sintoma melhora quando você reduz a dose da vitamina B2, tá bom? Mas é isso. Bom dia, Antônio Gabriel, meu amigo, firme e forte. Carol MC Nato, bom dia, ferritina de 27, B12 de 367, D de 36, idosa, 80 anos, médico diz que não precisa suplementar. Então, mulher, isso é um problema sério, porque a B12, ela não é avaliada, por exemplo, só pelo nível de B12. A vitamina D, ela não é só avaliada pelo nível de vitamina D. Tem outros parâmetros que você avalia para você ver se está ou não com deficiência de determinado nutriente ou não. No caso da ferritina, a mesma coisa. Então, só para você ter uma ideia, na ferritina a gente sempre precisa, além da ferritina, precisa avaliar saturação da transferrina, que é uma outra proteína que transporta o ferro no organismo. Se essa saturação estiver baixa com a ferritina mesmo normal, é sinal que está faltando ferro no sistema. No caso da B12, ontem mesmo eu atendi uma paciente que tinha um nível até um pouco maior de vitamina B12, só que a homocisteína dela estava estourada. A homocisteína, ela é uma substância que, quando existe uma falta de B12, ela vai começar a acumular no organismo. Então, essa paciente ontem, mesmo com 400 e pouco de vitamina B12, ela estava com uma homocisteína de quase 28, que é um nível altíssimo. A homocisteína tem que ficar abaixo de 10. E ela está associada ao aumento do risco cardiovascular, ela está associada ao aumento do risco de trombose, de uma série de problemas de saúde. É um sinal que a via da metilação, que a principal via da metilação envolve a vitamina B12, não está funcionando adequadamente. Muitas vezes acontece por falta de B6, B9 ou B12. Então, no caso, às vezes os médicos eles não pedem os exames que são necessários para você poder fazer uma avaliação mais ampla. E aí faltam dados para ele poder fazer ter uma opinião realmente relevante sobre aquele assunto. Isso se torna um problema. No caso, a vitamina D, a gente sempre tem que comparar com o nível de cálcio, com o nível de paratormônio, porque muitas vezes a pessoa tem esse nível baixo de vitamina D e o paratormônio ele não está tão alto, mas quando o paratormônio, a vitamina D está baixa, o paratormônio está muito alto, essa pessoa está perdendo cálcio do osso. Então está mostrando que o nível
de vitamina D está totalmente inadequado para manter o nível adequado de cálcio no sangue. Então a gente precisa, na verdade, às vezes passar por uma avaliação mais completa, mais direcionada para você conseguir fazer realmente uma reposição adequada ou não. Infelizmente, a maior parte dos médicos não tem esse tipo de olhar para poder avaliar o paciente, infelizmente. E além dessa questão dos exames, você também tem que avaliar a questão clínica. Às vezes a paciente está com... Eu já peguei muito paciente com ferritina, por exemplo, de 27, principalmente mulher, período fértil, que tem muita perda sanguínea por conta de menstruação, que com nível desse, a pessoa, na época da menstruação, ela perde totalmente energia, fica extremamente cansada. E aí quando você consegue repor o ferro, você realmente consegue manter ali acima de pelo menos 50, o ideal é chegar próximo ali de 100, essa mulher ela tem uma melhora importante da qualidade de vida, tem uma melhora da tensão, tem uma melhora de enxaqueca também, principalmente enxaqueca menstrual, pode ter relação com deficiência de ferro. Então, às vezes a gente olha só para o exame assim, vê lá no valor de referência que está normal, mas a gente não tem noção que às vezes tá faltando esse nutriente no organismo. E aí a gente precisa ter uma avaliação mais ampla em relação a isso. Fora a questão do valor de referência dos exames ser na verdade, um parâmetro estatístico. A maioria dos laboratórios faz esse parâmetro estatístico. Eles pegam toda a população que está ali e fazem uma curva em que eles vêm ali, usam uma análise estatística para ver qual que seria o valor de referência normal para a maior parte das pessoas, que está ali dentro de um determinado número de desvios padrões. Só que está a questão, se você pega uma população que está doente, você vai ter um valor de referência de uma população doente, não necessariamente uma população saudável. Isso também é um problema. Porque imagina, se 50% das pessoas de uma população têm deficiência de ferro, você concorda comigo que a média de nível de ferro dessas pessoas ela vai ser jogada mais para baixo porque essas pessoas elas estão sendo consideradas como, entre aspas, normais? Então muita gente com deficiência de ferro é considerado normal. Então essa curva ela é desviada para baixo. Então acaba que você considera que pessoas que estão com nível mais baixo de ferro estão dentro do valor normal, mas elas não estão. E o organismo dessas pessoas estão sofrendo por conta disso. Então é uma questão bem importante. Dona Fernanda Monsef, Dr. Cláudio, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Isabelle. Fernanda, ferritina 35, índice de saturação de transferina 40, hemoglobina de 12. Esse nível em criança é considerado anemia? Na verdade, não é considerado uma anemia. Mas essa ferritina aí, ela merece ser acompanhada com mais cuidado. Tem outras substâncias também que influenciam no valor da ferritina. A gente às vezes fala só do ferro, mas tem também a falta de outros nutrientes que vão acabar causando impacto nessa questão. É importante você fazer uma avaliação até do hemograma. A maior parte dos profissionais só vê hemoglobina, mas o ideal é que você olhe também os outros parâmetros que tem no hemograma, como o VCM, que é o tamanho médio das hemácias, como o HCM e o CHCM, que tem relação com a concentração de hemoglobina que tem por glóbulo vermelho. Então esses parâmetros eles dão muita noção do que está acontecendo com os glóbulos vermelhos. Eles estão mostrando ali o que está acontecendo. Muitas vezes o profissional de saúde não sabe avaliar essa questão. Porque, por exemplo, se você tem um VCM mais baixo, que é o tamanho médio das hemácias, isso é um indicativo muito sugestivo de que possa ter uma deficiência de ferro associada. E às vezes só um parâmetro ele não vai conseguir fazer ali uma avaliação precisa. Além disso, quando você tem uma redução da concentração de hemoglobina por falta de ferro, o CHCM e o HCM eles também acabam reduzindo essa concentração de hemoglobina.
porque as células vermelhas começam a se dividir mais e distribuir mais essa hemoglobina, porque tem falta de hemoglobina para todas as células. Então, é uma avaliação que você tem que fazer mais considerável. A chance de uma criança ter deficiência de ferro, principalmente abaixo dos 5 anos de idade, é muito grande. Principalmente porque essas crianças têm o hábito de consumir o laticínios com muita frequência. O ferro e o cálcio, eles competem na absorção do seu organismo. E o ferro, de todos os metais, ele é o último da fila. Então, ele é o último a ser absorvido pelo corpo. Quando você toma qualquer coisa com leite, o ferro que tem ali naquela refeição, ele vai ser diretamente reduzido a sua absorção. Isso vai causar problemas, tá, Fernanda? Então, no caso de crianças, o ideal é que você faça ali uma reposição de ferro, independente se esse nível de ferritina ele está próximo do normal, se a saturação de transferrina está normal. Pelo menos ali 1 miligrama por quilo de peso. Eu mesmo suplemento o Davi e o Lucas com ferro. E o Davi ele tem uma tendência grande a ter deficiência de ferro. O Lucas a gente até tem que fazer exame. Mas a minha família toda tem essa questão. Eu tenho uma tendência a deficiência de ferro. O Davi tem. Provavelmente o Lucas deve ter. A minha irmã tem também. Então a gente tem que avaliar essa questão aí com regularidade e sempre estar suplementando ferro. Bom dia, dona Leila. Como é que você está? Cíntia, doutor, quem tem doença autoimune, reumatismo e vitamina D de 10 mil já tá bom ou deve aumentar a dose? Então, Cíntia, o problema de quem tem doença autoimune é que essa pessoa tem uma dificuldade do organismo utilizar a vitamina D. Isso acontece por conta de alterações genéticas relacionadas ao uso da vitamina D pelo organismo. Então, a pessoa que tem doença autoimune, muitas vezes ela vai tomar, por exemplo, essas 10 mil unidades por dia de vitamina D, mas o organismo não vai conseguir usar toda essa vitamina D. Não só a pessoa pode ter deficiência, mas ela pode ter um nível normal de vitamina D no sangue, mas mesmo assim, essa vitamina D não vai estar sendo bem utilizada. E aí que tá, quando a gente tem uma doença autoimune que não está sendo bem controlada, com uma dose normal de vitamina D, a gente tem como recurso uma possibilidade de aumentar esse nível de vitamina D, acima dessas 10 mil unidades, que é o tratamento que a gente chama de protocolo Coimbra. Esse protocolo Coimbra, que foi criado pelo Dr. Cícero Galli Coimbra, é uma forma de você tratar a doença autoimune, com doses altas de vitamina D. Doses altas que são para vencer justamente essa resistência de origem genética aos efeitos da vitamina D. O grande porém é que quando você tem uma necessidade de usar uma dose maior de vitamina D, isso tem que estar bem alinhado com uma dieta com restrição de cálcio e também uma hidratação adequada para que você não tenha um acúmulo de cálcio no corpo, que a gente chama de hipercalcemia, que é o principal problema relacionado a doses maiores de vitamina D no organismo. Podem causar o que a gente chama de intoxicação. Então, no caso, Cíntia, a gente tem pacientes que conseguem ficar bem com doses menores de vitamina D, principalmente aqueles que têm uma rotina saudável, que conseguiram reduzir drasticamente o nível de estresse emocional, que é um dos fatores que aumenta essa resistência à vitamina D. E tem pacientes que não conseguem, que aí a gente lança a mão de fazer o tratamento com doses altas de vitamina D. Então, isso vai depender muito de como que está o controle dessa doença autoimune. Se a doença autoimune está bem controlada e a pessoa toma 10 mil unidades por dia de vitamina D, não tem porquê, às vezes, a gente aumentar essa dose. A pessoa está conseguindo achar um equilíbrio mesmo que ela tenha doença. Agora, se a doença ela está em atividade, aí uma das possibilidades, desde que a pessoa esteja disposta, é fazer o protocolo Coimbra. Tiago M4. Na alopecia areática, a doença autoimune, tomar D3 não suprimiria a imunidade, faria ela ficar mais forte para atacar os folículos pelos, ou ela vai ajustar isso, não vai ocorrer? Então, na verdade, a vitamina D ela não tem um efeito
como, por exemplo, corticoide, de fazer uma imunossupressão, de enfraquecer o sistema imunológico. Na verdade, a vitamina D ela é uma substância que é imunorreguladora. Porque o que, que acontece? A vitamina D ela não atua em uma só via relacionada ao sistema imunológico. Ela atua em dezenas de vias diferentes. Então, ela tem o efeito, por exemplo, de melhorar a sua capacidade de lidar com uma infecção, porque ela aumenta a catelecidina, beta-defensina, que são substâncias que servem como armas para o seu organismo eliminar um vírus, uma bactéria. Mas também a vitamina D ela atua em vias que estão relacionadas ao controle da inflamação. Ela estimula uma célula do nosso organismo, que é a célula T reguladora, por conta dela aumentar a quantidade de interleucina 10. Essa interleucina 10 é uma substância que estimula a redução da inflamação. Além disso, a vitamina D tem um efeito inibitório sobre a produção de interleucina 6 e fator de necrose tumoral, que também são ali substâncias relacionadas à inflamação. Então, na verdade, a questão é a vitamina D ela tem um efeito muito mais complexo do que somente causar uma imunossupressão. Tem muitas medicações que o efeito delas é um efeito ali bem específico de causar uma redução, por exemplo, de uma substância inflamatória. Então isso é bom porque reduz a inflamação, o organismo para de atacar o próprio corpo, mas gera um problema que é o problema relacionado à função principal da inflamação, que é, por exemplo, se sinalizar que está acontecendo uma infecção. Então, nesse caso, essa redução da capacidade do organismo de inflamar vai ter um impacto na sua capacidade de se defender contra ameaças de vírus, de bactérias, de outros micro-organismos. Isso vai fazer com que você tenha uma chance maior de ter uma infecção grave, o que não acontece com a vitamina D, justamente porque ela tem efeitos de estimular a melhora do sistema imunológico, mesmo controlando a inflamação. Então, é um pouco diferente. E o efeito da vitamina D você vai vendo ao longo do tempo de melhorar essa regulação do sistema imunológico. É que eu poderia ficar falando aqui muito tempo sobre essas questões mais técnicas relacionadas ao sistema imunológico, falar sobre interleucina 17, TH17, mas acho que não seria um papo agradável para a imensa maioria das pessoas aqui, que não vão conseguir muitas vezes captar, e é um tema complexo. Mas mais ou menos essa ideia. A vitamina D é uma imunorreguladora, não uma imunossupressora. Fátima Pereira, bom dia, dona Fátima. Tânia Mara, se a vitamina D está acima de 50, mas o PTH continua alto, é sinal de maior propensão a doenças autoimunes? Então, Tânia, não necessariamente. A questão é, esse paratormônio está alto porque o cálcio está baixo, esse paratormônio está alto porque existe um adenoma da paratireoide aumentando a produção desse paratormônio de forma anômala, que não é o natural da glândula paratireoide, das glândulas paratireoides, né, que são 4. Então tem muito essa questão, precisa avaliar em conjunto com outros exames, precisa avaliar em conjunto com cálcio, com fósforo, com a vitamina D, são os principais fatores que vão influenciar no valor do paratormônio. Muitas vezes você precisa fazer uma investigação mais aprofundada, principalmente quando o paratormônio está bem mais alto do que o habitual. É relativamente comum a gente encontrar adenoma de paratireoide, que é um tumor benigno que produz paratormônio. A pessoa, mesmo com nível mais alto de vitamina D, ela vai ter o paratormônio alto do mesmo jeito. Isso vai causar um problema sério no longo prazo, porque esses adenomas, eles são a principal causa de hipercalcemia no nosso corpo, de excesso de cálcio. E esse excesso de cálcio ele vai causar problemas, porque esse cálcio ele não está vindo da alimentação, esse cálcio está vindo do osso. Então você está perdendo massa óssea e ao mesmo tempo esse cálcio está causando problemas para o rim, você está perdendo função renal. Então você está tendo duas perdas importantes porque o paratormônio está muito alto. Então, na verdade, é um pouco mais complexo do que você está pensando. É importante que você tenha a ajuda de alguém para poder interpretar
os exames que precisam ser feitos. Pessoal, acho que já foi aqui nosso tempo, vou responder a última. Luiz Gomes, tomo vitamina D 100 mil I por conta da hidratação ter que ser muita e tenho bexiga hiperativa. Às vezes é preciso parar o uso da vitamina D por conta de muita mesmo. Questão da bexiga hiperativa, às vezes você precisa de medicar, Luiz, não tem jeito. Bexiga hiperativa é uma doença que a bexiga ela tem ali umas contrações que são meio que involuntárias. Então, fora da vontade da pessoa, a pessoa começa a fazer xixi. E aí tem vários estímulos que podem servir como estímulo para essa bexiga. É como se fosse uma bexiga um pouco mais sensível. Qualquer coisa ela quer eliminar a urina. E aí a pessoa acaba perdendo xixi, tem urgência miccional, não consegue segurar muito tempo depois que tem vontade de urinar. E às vezes você não consegue controlar só com suplementos. Às vezes você precisa realmente medicar dependendo da situação. E eu acho que aí tem que ver o custo-benefício de você suspender essa vitamina D. Dependendo da doença autoimune que você tem, ficar com o nível mais baixo de vitamina D pode te deixar desprotegido também, Luiz. E aí isso se torna um problema, porque você pode ter uma reativação da doença e também você pode ter ali alguma sequela por conta disso. Então tem que ver o custo-benefício. Elisângela, quem tem traço de anemia falciforme pode estar associado à falta de ferro? Essa deficiência do ferro pode repor com alimentação ou suplementos? Na verdade, a pessoa que tem traço falciforme, ela pode ter uma tendência à anemia. Mas a falta de a falta de ferro ou a deficiência de ferro no organismo, ela também pode ser um fator que contribui para a anemia, assim como a falta de vitamina B9, assim como a falta de vitamina B12. Tem várias vitaminas tem várias anemias que acontecem por conta de uma deficiência nutricional. Então, esse traço falciforme, muitas vezes a pessoa está lá com uma hemoglobina baixa, de 8, 9, e ela acha que é só por conta do traço, e ela não avalia essa questão da deficiência do ferro, da B9 e da B12. Muitas vezes, com a reposição desses nutrientes, o que acontece é que a pessoa ela consegue ficar com uma hemoglobina ou normal ou praticamente normal. Então, isso tem que ser muito bem avaliado. A anemia falciforme é uma doença que é de origem genética e que as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, começam a ficar no formato de foice. Então isso faz com que o organismo ele acaba destruindo mais rápido essas hemácias, esses glóbulos vermelhos, e vai fazer com que a pessoa tenha um quadro de anemia por conta disso. E no caso, a falta de nutrientes pode agravar essa anemia, por isso que é importante fazer uma boa avaliação. Bia BMS, bom dia, ferritina de 1245, altíssima, tenho lúpus e tudo, é por isso que alegam os médicos. Então é importante avaliar se você não tem hemocromatose, que é uma doença genética, né? A ferritina, como eu disse para vocês, ela é o estoque de ferro, mas ela pode estar ali aumentada também por conta de inflamação. E para você fazer uma avaliação mais precisa, você precisa de ver outros parâmetros para poder ver o que está levando essa ferritina a ficar tão alta. Será que existe uma sobrecarga de ferro? Será que é só por conta da inflamação e a doença autoimune está descompensada? Então, não é tão simples assim. A gente precisa de fazer exames aí para avaliar melhor e às vezes precisa investigar para uma possível hemocromatose. A hemocromatose existe um acúmulo de ferro, acontece acúmulo no sistema nervoso central, acontece um acúmulo no fígado, isso pode causar ali o envelhecimento mais rápido dessas estruturas, desses órgãos, e isso vai causar um imenso prejuízo. Mas é isso, pessoal. Já deu aqui nosso tempo. Sei que tem mais perguntas que vocês fizeram, mas amanhã a gente responde mais. Desejo a vocês um excelente dia, uma excelente quinta-feira.
Amanhã, então, 7h30 da manhã, a gente está de volta. Espero que vocês fiquem bem. Vou ver se eu respondo mais algumas perguntinhas lá da nossa caixinha de perguntas. E a gente vai conversando. Grande abraço a vocês, fiquem com Deus. E aí, até a próxima live amanhã, se Deus quiser.